pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia! Tudo bem? Já é quase. Eu sou a Ana Lídia, pra quem não nos conhece, né? Eu sou o Thiago. Nós somos casados. Eu e ela e eu somos Há casados. 7 meses, vai fazer 8 meses e hoje nós viemos aqui para contar a nossa história de amor. E, né, vocês têm acompanhado aqui nossos vídeos, nossas viagens, algumas coisas que a gente tem feito, simplesmente pra gente conseguir aproveitar o máximo do tempo que a gente pode juntos, né? Então vamos lá. Eu e o Thiago nos conhecemos em 2017, tocando em um casamento. Conhecemos assim, né? Oi, tudo bem? Foi isso. Porque eu era da Assembleia e o Thiago era da Bola de Neve e nós tínhamos um amigo em comum. E chamou pra casar, né? Ou melhor, chamou pra gente tocar no casamento e tal. E aí eles queriam violino e contrataram essa pessoa aqui. Até, né, fica a dica aí, nossa música, né? Sou saxofonista, toco o teclado também um pouquinho. Ana Lídia aqui toca violino, se quiser um casamento bem bonito aí, contrata. Aí, mas esse amigo em comum sempre me chamava pra ir, às vezes, cantar ou tocar na Bola de Neve. Então eu conhecia o Thiago de lá. Inclusive, eu achava na minha cabeça que ele também era convidado, né? Como eu, tipo, chamavam ele, porque, né, a Bola de Neve é em São João e o Thiago era de Pinhal, então eu achava que de vez em quando chamavam ele pra tocar lá e ele ia. Mas eu fui descobrir que, na verdade, ele era membro da igreja mesmo, né? Ah, bastante tempo já. Enfim, na época eu estava em um outro relacionamento, então ele acabou me chamando... Desviada, né, assim, então... Ele acabou me chamando, né, no WhatsApp e tal. Perdeu a benção na mas eu não correspondi, né, obviamente. Graças a Deus. Eu não sabia, tá, pessoal, que ela tinha namorado. Tá? Ele não sabia. E na verdade, sim, não foi um chaveco, tá? Foi Não, só mandar foi mensagem, só- tipo, e aí, tudo bem? exatamente. Claro que eu achava ela muito bonita, né, e tal. O pessoal na igreja me zoando e tal. Eu falei, vai que, né? Mas... Enfim, e foi isso que aconteceu. Em 2019, mais ou menos, eu acabei saindo da igreja e tal. Então eu fiquei um tempo fora, né, desviada. Mas Perdendo a bênção. em 2021, em 2021, Eu já tava lá. eu acabei Correndo atrás de voltando mim. pra igreja. Eu acabei voltando pra igreja e foi onde eu vi essa criatura lá. A gente tava na pandemia, foi na época que reabriu alguns estabelecimentos, porque tinha fechado, né? Os cultos estavam sendo online. E no dia que reabriu a igreja, estava eu lá na porta da Bola de Neve, porque eu falei, vou voltar pra Jesus. E, né, várias coisas aconteceram, graças a Deus. Na época também eu tinha começado a simplesmente ter uma intenção com uma outra menina da igreja e tal. A gente nem chegou a namorar, a gente só teve um período ali de se conhecer e tal, entregar, né, na mão de Deus. E, né, a menina simplesmente virou um dia, eu não sinto nada por você e tal, e eu fiquei bem mal. Fiquei bem triste. Tanto que assim, até mesmo no começo do nosso relacionamento, né, no começo mesmo de se conhecer e tal, eu ainda tava, né, bem assim, triste com algumas coisas que tinham acontecido. Graças a Deus nunca surtei ao ponto de sair da igreja, de fazer outras coisas. Mas eu tava bem triste assim, eu falei, quero nem saber, mas... Então, quando eu voltei, eu lembro perfeitamente era dia 18 de abril de 2021. Ela é boa com datas e eu nem lembro Que abriu nada. a igreja, né? E eu entrei assim na igreja, o Thiago era do Ministério do Áudio. E ele passou assim na minha frente e aí eu falei, caramba, eu lembro desse Sabe menino. borboletas no estômago? Gamou! E eu lembro desse menino. E aí quando ele passou, eu ouvi uma voz dizendo ele vai ser pra o mim. seu marido. E aí eu comecei a dar risada, eu falei assim, com certeza é coisa da minha cabeça. Porque, tipo, qual a chance eu voltando pra igreja, do nada ver um menino
Lindo, maravilhoso. Aleatório, porque no caso era aleatório, e eu falei assim, e falar que ia ser o marido, tipo, nada a ver. Falei, não, eu lembro que eu dei risada, graças a Deus a gente tava usando máscara na época, que eu falei, não pode ser. Enfim, foi acontecendo, né, os cultos e tudo mais, e eu sempre tava lá, ia bastante eu e minha tia, e aí um dia tava tendo como se fosse culto de manhã, né, um estudo, enfim, de manhã, e a pastora perguntou se quem podia ajudar, quem tava lá podia ajudar a limpar o Ministério Infantil, porque até então eles estavam fechados, né, por conta da pandemia, e aquele dia ia reabrir. E aí, como eu já tava lá, eu falei assim, eu e minha tia, né, a gente falou assim, vamos ficar aqui pra ajudar a limpar, né, não custa nada, enfim. E nós ficamos. Aí eu lembro que, lavando lá o Ministério Infantil, eu não conhecia ninguém e eu estava muito interessada em fazer amizades, né? Uhum. E aí eu lembrava Bem do Thiago, né? Lembrava de ter tocado com ele e tal. E detalhe, eu lembro que eu via ele na faculdade, porque a gente fazia a mesma faculdade, né? Não o mesmo curso, a mesma faculdade. Estudava na mesma faculdade. Aí eu lembro de ver ele lá e querer cumprimentar. Eu falei assim, não, ele nem vai lembrar de mim. Ana Lídia era tipo assim, sabe? Pessoa que anda nariz empinado, com as amigas, toda bem vestida, na faculdade. Absurdo. Nem olha do lado. Aí eu imaginava assim, não, como que eu falava, o que você era? Mó metida e tal, não vou nem, né, conversar e tal. Aí eu falei, eu vou chegar pra conversar, a pessoa vai me ignorar, fazer, né, que não me conhece. Eu falei, não vou falar nem oi também não, né? Mó vergonha. Metida. Aí hoje eu tenho certeza. Mentira. Amor. Tô brincando. Aí, o que aconteceu? Na hora que eu tava lavando lá, ele também tava lavando, eu simplesmente cheguei e falei, oi, você ainda faz faculdade? Tipo, do nada, assim, sabe? No meio da pandemia. Enfim, aí ele Sabe começou... a pessoa que tá com vergonha de chavecar outra pessoa? Não, eu não ia chavecar. Porque eu lembrava dele e eu queria fazer amizades ali, né? Ter alguém pra conversar, porque, no entanto, era só eu e minha tia que tava lá, né? Enfim. E aí, o que aconteceu? Eu falei isso, né? E aí a gente começou a conversar e tal. Isso foi num domingo. E, né? Enfim. Na segunda-feira eu postei um stories e ele... Na verdade, o que aconteceu? No dia... Respondeu. É claro, né? Mas então, no dia, chegou 2 amigos, né? 2 pessoas até são nossos padrinhos. O cara que fez o vídeo, né? Vocês, né, assistam o vídeo aqui, que é sensacional, o Rafa. Chegou, que tal se dá, né? Tenta conversar, manda mensagem e tal. Falei, cara, a menina é bonita e tal, nem que vai, né, querer ver comigo. Aí chegou o Evandro também brincando e falando, irmão, né, eu acho que dá certo, tá? Os 2 brincando entre si, falando comigo, né, e são 2 pessoas que eu admiro muito. E eu falei, poxa, será? Aí ela postou alguma coisa de Deus lá, né, tava voltando a ter intimidade com Deus, postou, eu falei, nossa, glória a Deus e tal. E aí começou, né, a gente começou a conversar e como amigos só, né, nenhum momento assim... nas primeiras conversas foi já uma com a intenção de vou namorar e tal. Não, foi como amigos mesmo e tal, conversando, e aí as conversas bateram, né? As conversas tiveram, né, continuidade e a gente começou a conversar. Até porque a gente tinha muita coisa em comum, né? Na questão da música, de ter estudado música. E aí depois a gente descobriu que a gente é tipo 880, totalmente diferente, mas enfim. Não é totalmente diferente, vamos lá. Tem coisas, né, que realmente a gente é bem diferente, mas, né, temos muita coisa em comum, até por isso que nós casamos. Tô falando aqui pra Analise que precisa ser mais rápido pra vocês, né, gostarem do vídeo. Curta, compartilhe, comente. Eu não vou fazer. Vai sim. Inclusive, gente, se vocês quiserem continuar assistindo... Se vocês quiserem continuar assistindo, já aproveita, clica no gostei, né, no curtir e tudo mais. Cliquem, só cliquem, tá bom? Não vai fazer mal nenhum pra vocês clicarem, até pro nosso canal crescer e atingir mais pessoas, porque a gente brinca em alguns vídeos que é por causa do dinheiro, mas é na verdade porque a gente gosta bastante. Inclusive, quem segue a gente no Instagram sabe que a gente posta milhares de vídeos, enfim.
Mas é isso. Continuando, a gente começou a conversar. E aí, depois de um tempo de conversa, mais ou menos um mês, todo dia conversando, a gente começou a despertar um sentimento e tudo mais. E aí a gente falou, vamos entrar no período de oração. Porque pra quem não sabe, né, na nossa igreja é um hábito que tem, né, uma visão de antes de namorar, você ter um período de oração. Até, mesmo que a sua igreja não tenha, né, não é uma direção nem nada assim, tal, mas é muito importante você se conhecer antes de firmar um relacionamento com outra pessoa. Então, ter esse período de saber se realmente vocês vão se dar, né, se os propósitos batem, é muito importante. E uma dica, no período de oração, não orem para Deus confirmar o relacionamento de vocês, tá bom? Orem para Deus cuidar dos sentimentos de vocês. Então eu vou orar para Deus cuidar do meu sentimento, do meu coração, igualmente pro Thiago. E se for, né, da vontade de Deus, os propósitos eles vão se unir. E então a gente teve um período de oração, nós éramos acompanhados por líderes, né, que inclusive é o Evandro e a Ana Cláudia, que vai sair vídeo da renovação de votos deles aqui. Pessoas, né, assim, que não tem o que falar, são incríveis mesmo. Quando falaram pra gente, né, direções, a gente cumpriu, assim, tentamos cumprir ao máximo, porque a gente realmente confia naquilo que eles têm com Deus, né, e foi incrível, foi assim, momentos, né, muito importantes na nossa construção como casal, e até hoje faz diferença muitas das coisas que eles disseram para nós como conselhos. E o período de oração é bom até para a questão de amadurecimento, né, de ambas as partes, porque você tá se preparando para começar um relacionamento. Construir uma família. Né? E todo mundo sabe que relacionamento é algo que tem que ser para sempre, ele tem que frutificar. Então, assim, já ore com, né, ali gerando o ambiente coisas em Deus, né? Em Deus primeiro, tá bom? Se vai ter propósito naquilo que Deus tem. Se é propósito para avançar o reino, para outras pessoas serem atingidas através do seu relacionamento, ou se é simplesmente para matar uma vontade da carne, para não se sentir sozinho. Principalmente, você precisa saber quem você é, você precisa já ter algo resolvido dentro de você mesmo que você consegue ficar sozinho, né? Então não é para suprir uma carência. Então você não tá casando e entrando num relacionamento simplesmente para agora eu tô casado, agora eu tenho uma pessoa, eu tenho um namorado, eu tenho uma esposa. Não. Eu tô casando porque eu creio que aquilo que, por exemplo, a Ana Lídia carrega faz parte daquilo que a minha vida foi feita para ser, né? O propósito daquilo que Deus tem na minha vida, a vida dela completa isso, né? E é o que a gente tem visto até hoje no nosso casamento. Então ficou 2 meses. 3 orando. 3 meses orando, gente. 3 meses, né? Acompanhados por líderes, e a gente viu que foi um tempo realmente de Deus separado. Não que período de oração tenha datas, tá bom? Você pode orar um dia e já começar a namorar no outro. Amigos nossos oraram 1 ano e meio. 1 ano, né? Tudo depende da vontade de Deus, e a gente entende que nada sai debaixo dos planos de Deus. Então a gente ficou esses 3 meses orando e nos conhecendo, né? Melhor, conversando muito mais, coisas específicas também. Principalmente, olhando os defeitos. Por quê? Às vezes a gente só vê aquilo que é bom, igual a gente começou a conversar logo nos primeiros meses, a gente viu muito aquilo que a gente é igual. Mas, quando a gente vai morar junto mesmo, depois de casados, o que vai mais conflitar são as coisas diferentes. Então, quanto no período de oração e quanto no namoro, é sempre olhando aquilo. Por exemplo, eu vou aguentar na Lídia nos momentos que chocam com a minha criação, chocam com aquilo que eu às vezes acostumei, né? Então, principalmente nesses períodos, ver se você vai aguentar os defeitos da pessoa, né? Porque as qualidades, né, é fácil, mas os defeitos, muitas das vezes, vai ser aquilo que vai moldar o nosso caráter. E esses choques, né, isso que a engrenagem para ela, né, ir ajustar certinho, demora. E é algo assim que precisa ser
pendurado, né, colocado numa balança para saber se a gente realmente vai conseguir construir algo ou se aquilo lá vai ser muito diferente e a gente não vai conseguir construir, né? Então, nós passamos 3 meses, né, no período de oração e dia 4 de setembro de 2021, nós fomos conversar, né, com os líderes para saber, né, algumas direções e tudo mais. E no meio da conversa, eles simplesmente falaram que eles tinham orado, né, por nós e tinha visto que ali, entre nós dois, gerariam frutos de Deus, né? Então, eles viram que realmente seria um relacionamento abençoado e que... Como fala? Enfim, que realmente, né, Deus estaria guiando e eles simplesmente autorizaram a gente pra namorar. Não autorizaram, né? Eles abençoaram nosso namoro. Nosso namoro, ali nós fizemos uma oração e a partir dali foi onde nós começamos realmente a namorar de fato, com segurar na mão. E tomar um sorvete. E tomar um sorvete. Não que a gente não pudesse porque antes. A gente não saía sozinho juntos, tá, gente? Também né... Não que é uma regra, mas a gente entendeu que é muito importante também, porque a carne é fraca, né? Em todos os momentos ela tá ali brigando. E algo que sempre foi falar pra gente é evitar a aparência do mal. Se a gente, acha que aquilo ali, se fica em dúvida, não faça, né? E aí, a partir do momento que a gente começou a namorar, aí surgiu outras histórias diferentes. E aí a gente vai para um próximo vídeo, senão vai ficar muito grande esse. Sim, gente, vamos fazer parte 2 e parte 3, o que for preciso. Parte 4, 5, 6, tem muita coisa. Porque tem muita história. E pouco tempo. Então, essa foi só, né, como nós nos conhecemos. Se vocês quiserem saber o nosso o nosso processo de namoro, depois de noivado, casamento, cliquem em curtir, em gostei. Nos ajudem. Né? Comentem, compartilhem para que a nossa história consiga chegar a outras pessoas. Ah, uma coisa que eu não falei é que eu entrei na igreja não querendo namorar, não queria relacionamento, não queria casar, eu queria ser que nem Paulo, porque eu tinha sofrido muito no meu relacionamento antigo. E, tipo, nossa, enfim, me destruído. Outras histórias. Me destruído emocionalmente. Então, eu cheguei realmente na igreja com essa marca. E eu não queria de jeito nenhum. Tanto que eu lembro perfeitamente a pastora pedindo para todos os solteiros levantarem a mão, que ela ia profetizar que naquele ano ia sair novos relacionamentos da igreja. E aí, na hora que ela falou, vai sair novos relacionamentos, eu lembro que eu abaixei a mão, porque eu falei... Enfim, vai ficar muito comprido, né? Para! É parte importante. Então, assim, eu não queria relacionamento, né? O Thiago, ele tava de boa, tava de boa, sim, mas nada. eu queria, né? Não tava procurando, né? Por não mais era que ministério ele queria. metralhador, atirando tudo bom. Exatamente. Não seja essa pessoa na igreja, em nome de Jesus. Seja sniper. Peça pro Senhor um alvo, né? E acertar o alvo certo de primeira, por favor. Não é pra experimentar e tal, né, não é pra gente, sair pessoal. atirando em todas, tá bom, gente? Por favor, tanto meninos quanto meninas, tá? Porque meninas também faz isso, e eu já vi. Mas enfim, então foi isso, foi realmente Deus proporcionando ali um relacionamento pra gente, e a gente entende que realmente foi processos muito importantes, e o período de oração também foi muito importante pra Deus curar feridas em mim, né, e curar feridas que até o Thiago não sabia, até questão de rejeição, enfim. Então, se vocês quiserem saber mais, a gente vai gravar a parte 2, né, e tenta aí dar um likezinho. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, né, do nosso... bate-papo. Nossa fase de conhecer aí, tá bom? E um beijo pra vocês. E é isso. Deus abençoe, é nóis. Tchau. Daqui a pouco tem mais viagem. Novidades. Beijos.